Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata, professora de Ciências da Educação de Jovens e Adultos do Colégio da Escola Municipal Nova do Bairro da Paz. E a gente está com um projeto bem bacana, que é o Preparem Seja, para ajudar você a se preparar para essa prova e assim você concluir o seu ensino fundamental. Então, nós estamos fazendo pílulas de conhecimento, aulas rápidas sobre temas importantes e que caem nesse exame, nessa prova, que é uma prova nacional. Então, a gente vai escolher alguns temas e trabalhar com vocês com pequenas aulas para preparar vocês para esse exame. Tudo bem? O nosso tema de hoje é sistema digestório. Né? Então, é um dos nossos sistemas essenciais, né, que não trabalha sozinho. Vamos fazer outros vídeos falando dos outros sistemas. Então, nós temos principalmente 4 sistemas que trabalham interligados. Né? Nosso corpo todo é uma máquina que ele trabalha, funciona, um órgão depende do outro, um sistema depende do outro, mas nós temos 4 sistemas que eles trabalham, que eles têm uma relação muito direta, né? Que é o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circulatório e o excretor. Todos esses sistemas, eles têm comandos que vêm do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então, nós vamos falar um pouquinho desses sistemas e virão outros temas por aí também, tá? Então, do sistema digestório, qual será a função desse nosso sistema? Né? Para que ele serve? Aí tem algumas questões que nós podemos pensar, né? Eu vou botar uma apresentaçãozinha aqui para vocês e até ajuda na hora que vocês forem rever essas aulas e estudar aqui também. Tudo bem? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha sobre o nosso sistema digestório. Então, vamos pensar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho da digestão e desse sistema que é responsável por pegar o alimento que nós consumimos e quebrar em partes bem pequenininhas para que o nosso corpo possa absorver os seus nutrientes. Então, quando a gente fala de carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, que a gente precisa essas vitaminas, proteínas, esses sais minerais, eles não estão no alimento. A gente não come um pedaço de sais minerais, a gente não vai pegar um pedaço de vitamina. Essas substâncias, esses nutrientes, eles estão presentes nos alimentos. E se a gente tiver uma alimentação legal e tiver uma saúde boa, a gente não precisa suplementar, né? A gente consegue todos esses nutrientes que a gente precisa a partir de uma alimentação saudável. Então, bora parar um pouquinho para pensar no nosso dia a dia, né? Quando você, no automático, no dia a dia, a gente vai, come, se alimenta, e o que acontece com esse alimento, né? Às vezes, quando a gente passa por um lugar que sente aquele cheiro gostoso de alguma coisa que a gente gosta, o que acontece? A gente fala assim, ai, fiquei com água na boca, né? Ou, às vezes, até quando a gente pensa, se está conversando em alguma coisa, não fale nisso não, porque eu estou com água na boca, me deu água na boca. O que é essa água na boca, quando a gente tem essa memória ou esse cheiro de alguma coisa, de algum alimento que a gente gosta, né? Outro questionamento que podemos fazer, por que quando a gente come com pressa, você está abafado para trabalhar, come ligeiro, a sua digestão fica mais lenta, você tem aquela sensação de que o estômago está pesado, né? E por que às vezes, quando eu estou estressado, nervoso, preocupado, eu sinto aquela agonia no estômago, uma aziazinha? Ou quando eu como um determinado tipo de alimento ou algum tipo de bebida, eu sinto um desconforto no estômago, uma azia, uma queimação. Então, algumas dessas coisas a gente vai falar aqui nessa aulinha para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O nosso sistema digestório e o processo de digestão. Vou mostrar aqui para vocês a imagem do nosso sistema digestório, né? O nosso sistema digestório, ele é composto por duas partes. Ele tem um tubo digestório, que é onde propriamente o alimento passa. Então, esse tubo digestório da gente inicia na boca e termina no ânus. Então, o alimento entra pela boca, vai passar por todos os órgãos que compõem esse grande tubo, e os restos alimentares, aquilo que não foi utilizado por nosso corpo, vai ser eliminado através do ânus. Temos também alguns órgãos anexos,
em que o alimento não passa por dentro desses órgãos, mas eles produzem substâncias importantes para o processo da digestão, né? Então, dentro do tubo digestório, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus, que é a finalização desse tubo. E os nossos órgãos anexos, que vão produzir essas substâncias importantíssimas para o processo digestório, são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Então, vamos começar olhando aqui nosso corpo, né? Esse desenhozinho. Então, a digestão inicia por onde? Pela boca, né? Então, quando nós vamos nos alimentar, o órgão que recebe esse alimento é a boca. E a digestão já inicia na boca. Inicia na boca através de quê? Então, nós temos alguns órgãos dentro da boca, né? Algumas estruturas dentro da boca, que vão iniciar o processo de digestão. Então, o que a gente tem na boca? Dentes, língua, né? Tem o céu da boca, tem algumas glândulas salivares que vão começar esse processo da digestão. Então, quando a gente recebe os alimentos, o que nós temos? Que fazer a mastigação, que é um processo físico de quebra do alimento em partes menores. Então, o processo de quebra do alimento mecanicamente já inicia na boca. Então, esse processo físico de quebrar o alimento em partes menores, para que a gente possa deglutir, engolir esse alimento. Mas não é só isso que acontece na boca. Na boca a gente tem a língua, que serve para misturar esses alimentos com a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que já começam o processo de digestão, quebrando uma substância que é chamada de amido. Então, já começa a digestão dentro da boca, tá certo? Então, a boca, além de mastigar o alimento, né, na boca ocorre a mastigação e ocorre também a insalivação desse alimento. Então, ele vai ser embebido com a saliva e a digestão vai iniciar, tá? A língua, ela tem as papilas gustativas, que vão fazer com que a gente sinta o gosto do alimento. Então, na língua você tem uma região que sente o gosto do salgado, do doce, do amargo e do azedo. Então, no meio da língua a gente sente o sabor doce. Na região de trás, amargo e azedo. Na ponta, o sabor salgado. Então, a língua ela serve para isso e também ela vai fazer o processo de deglutição, que é engolir esse alimento. Então, a parte voluntária do processo da digestão só é essa parte da boca. Então, você mastiga porque você quer, você faz esse processo de mastigação na boca, é com sua vontade, é voluntário, mas a partir daí você não comanda mais o processo digestório, tá certo? Então, você engoliu através do processo chamado deglutição com a ajuda de uma válvulazinha que é chamada de epiglote. Essa epiglote é um órgão comum entre a respiração e a digestão. Então, o ato de engolir não é uma coisa assim tão simples, né? Essa válvula, ela fica separando o que vai para a sua laringe, que é da respiração, e o que vai para seu esôfago, que é para a digestão. Então, ela fica nesse movimento. Então, quando você engole esse alimento, ela fecha o caminho que vai para a respiração e o alimento desce para o esôfago para a digestão. Se por acaso há um descompasso nesse movimento, esse alimento pode ir para o lugar errado. E aí você vai engasgar para poder tirar esse alimento do lugar que ele não deveria ter ido. Então, o engasgar é um reflexo do nosso corpo para retirar o alimento que estava indo para a laringe. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando engolimos o alimento, ele passa pelo esôfago, que é um tubo longo, que é onde começam os movimentos peristálticos, que a gente não tem controle. Então, são movimentos que vão empurrando o bolo alimentar até ele chegar no estômago, né? O estômago, ele tem uma válvulazinha, como se fosse uma portinha no iniciozinho dele, na entrada, que fica fechada. Quando esse bolo alimentar chega, essa válvula abre, e o alimento entra e a válvula fecha. Por que isso? O estômago, ele vai fazer a digestão principalmente das proteínas. Ele tem uma enzima, que é uma substância que acelera o processo da digestão, que é chamada de pepsina. Então, essa enzima está aí dentro. O estômago também possui uma substância que é o suco gástrico, que ele é formado por ácido clorídrico.
né? Então, é a mesma composição química, claro que em concentração diferente do ácido muriático. Então, esse suco gástrico, que é ácido clorídrico que tem no estômago, ele fica ali no estômago, mas tem uma proteção, uma barreira que protege esse estômago desse próprio suco. Esse suco gástrico, ele vai ajudar no processo de digestão, ele mata alguns micro-organismos que porventura chegue no estômago através da alimentação, ele já consegue eliminar alguns. Só que esse suco gástrico, ele só pode ficar dentro do estômago. Outras regiões do sistema digestório, eles não têm essa proteção para poder, para que esse suco gástrico fique ali, tá certo? Então, o que a gente tem? Esse alimento chega aqui, ele vai sofrer a digestão da pepsina, o suco gástrico também vai atuar, e quando esse alimento já tiver virado um suco, um líquido, né, uma papa, ele vai sair pelo esôfago, pelo finalzinho do estômago, pelo finalzinho do estômago, que também é uma válvula. Então, essa válvula se abre e esse alimento ele é jogado no intestino delgado. Aí, no intestino delgado, o que acontece? Ele vai sofrer a ação de algumas substâncias, né, produzidas pelo fígado e pelo pâncreas. O fígado produz a bile, né, entre outras várias substâncias, ele produz a bile. A bile, ela não vai digerir o alimento. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar esse alimento em partes menores. Esse alimento não, a gordura. A bile, a gente diz que ela emulsifica a gordura. O que é isso? É pegar essa gordura que está grande, né, em partes grandes, e fazer com que ela fique pequenininha, porque a digestão vai ser mais rápida através de enzimas que digerem essa gordura. Então, imagine você tem uma capa um pedaço grande de gordura para sofrer a digestão. Quando você joga a bile ali dentro, quando a bile é lançada no intestino delgado, que essa gordura está lá, o que ela faz? Ela se despedaça. Então, a ação da enzima em pedaços menores de gordura vai ser mais rápido. Tá certo? Então, o fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena. Então, quem tem vesícula biliar, que não precisou tirar, tem lá a bile armazenada nela. Então, o fígado fica produzindo a bile normalmente e armazena na vesícula biliar. No momento da digestão, que há gordura para quebrar, essa bile é liberada no intestino e faz o seu trabalho, tá certo? Então, nesse intestino delgado, ocorre a digestão das gorduras e ocorre também a absorção dos nutrientes. Então, tudo aquilo de nutriente que você se alimentou, a absorção vai ser nesse intestino delgado, que tem, digamos assim, ele absorve, ele tem pequenas vilosidades, como se fosse um tapetinho, que vai absorver esses nutrientes. Então, é um lugar rico em vasos sanguíneos, porque esse nutriente ele vai para o sangue, e aí ele vai ficando somente aquilo que não vai mais sendo usado. Então, tudo aquilo que vai ser de nutriente vai sendo absorvido nesse intestino delgado. Quando o que sobra segue para o intestino grosso, né? No intestino grosso ocorre o quê? A absorção da água e a formação das fezes. Então, as fezes elas vão ser formadas no intestino grosso e a água vai ser absorvida e encaminhada novamente para o sangue, tá? E aí, por fim, aquilo que não serve mais vai ser armazenado no reto e depois eliminado pelo ânus, tudo bem? Então, é esse o trajeto que o nosso alimento passa. Então, entra pela boca, esôfago, estômago, sofre a ação da pepsina, ocorre a digestão principalmente das proteínas, segue para o intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes. Nesse intestino delgado, ocorre a ação da vesícula biliar, que é produzida pelo fígado, enzimas que são produzidas pelo pâncreas, que quebram essas gorduras, segue para o intestino grosso aquilo que não foi absorvido pelo corpo, a formação das fezes e formação das fezes e a absorção da água, tá certo? Quando a gente tem algum problema intestinal, né, o primeiro sintoma é o quê? Não é a gente ter diarreia, infecção intestinal e diarreia?
Porque a função do intestino grosso não está sendo realizada, que é de absorver a água. Se a gente está com algum problema, alguma bactéria adentrou e você não tratou, né, e aconteceu alguma coisa que não houve tratamento, se alimentou de alguma coisa estragada, vencida. Então, o que acontece? Esse intestino grosso, ele não vai exercer sua função, que é a absorção da água, e aí essa água vai ser eliminada pelo reto, pelo ânus. Então, por isso que quando a pessoa tem problema de diarreia, né, o que se faz? Beber muito líquido, água de coco, para poder repor essa água e esses sais minerais que eram para ser absorvidos e não foram por causa da infecção. Aqui eu peguei uma foto do estômago para mostrar mais ou menos a ação do suco gástrico, né? Que ele vai atuar aqui dentro, mas ele não afeta as paredes do estômago porque ele tem essa proteção, tá? E aqui vamos falar um pouquinho sobre a saúde e a digestão. Esse aqui eu botei alguns problemas de digestão que são comuns, né? Azia, gastrite, refluxo. A azia, gastrite e refluxo estão relacionadas ao estômago. Então, o que a gente tem? Essa válvulazinha que fica aqui em cima, na entradinha do estômago, essa válvula ela tem que ficar fechada o tempo todo. Ela só abre para a entrada do alimento. Mas se por algum problema essa válvula ela não fica fechada totalmente, esse suco gástrico que só tem proteção para ficar no estômago e numa quantidade correta, nem excesso, o excesso também pode ser prejudicial, ele vai escapulir e passar para o esôfago. E como o esôfago da gente não tem essa proteção do suco gástrico, a gente vai começar a sentir essa queimação, porque é um ácido. Vai sentir essa queimação e essa dor, e a depender da quantidade de ácido, né, de suco gástrico que você produza. E a depender do grau de abertura dessa válvula, isso pode subir mais, e você pode, às vezes, sentir a queimação até na garganta. Então, aí você tem o que a gente chama de refluxo, porque o alimento começa a voltar a partir dessa válvula aberta. Então, como esse alimento volta, você fica sentindo o gosto do alimento voltando, e ele vem com esse ácido que estava no estômago, você sente essa sensação de queimação, às vezes tosse, tudo isso. Esse suco também pode sair e ir para o intestino e causar também lesões no intestino, viu, gente? Então, o lugar do suco gástrico é no estômago. Qual é o outro motivo que pode acontecer isso? Às vezes você está estressado, né? E aí aumenta a produção, estressado, nervoso, com algum problema, aumenta a secreção desse suco gástrico, começa a produzir mais do que o normal. Então, isso também pode causar uma lesão na parede do estômago, que é o que a gente chama de gastrite, né? E se essa lesão ainda mais grave aparece aqui na entrada do estômago, uma ferida maior, a gente diz que isso já é uma úlcera. Pancreatite é uma inflamação no pâncreas, né? Que o pâncreas ele é responsável pela produção de 2 hormônios, a insulina e o glucagon, que vão controlar a quantidade de glicose no sangue. Então, a pancreatite é uma doença grave, né, da inflamação do pâncreas, que tem que ser tratada com urgência. Nós temos também os diversos tipos de cânceres que atacam o sistema digestório, né, desde o câncer de garganta ao câncer de intestino, mas que alguns podem ser evitados com alguns cuidados. E a doença celíaca, que é uma doença que tem um problema, que é um problema na digestão de alguns tipos de alimentos derivados do trigo, do centeio, né, do malte, da cevada. Então, você tem uma não digestão desses alimentos, né, que a gente diz que é intolerância ao glúten. Então, essa intolerância ao glúten é porque é uma enzima que a gente teria que produzir para digerir essa substância, não é produzida em pouca quantidade. Tá? Mas porque agora também virou moda, esses alimentos, eles devem ser evitados para quem tem essa doença comprovada. Então, acontece o quê? A pessoa sente muitas dores intestinais, né, emagrece, muita diarreia quando se alimenta desse tipo de alimento. Então, isso é preciso ter um diagnóstico médico, ou se a pessoa no seu dia a dia percebe que esse tipo de alimento não faz bem, faz o teste, tenta evitar para ver qual é se a reação do corpo melhora. Então, o nosso corpo a gente conhece, a gente precisa conhecer o nosso corpo, o que nos faz bem, o que nos faz mal, para entender o que está acontecendo, certo? Mas aí são várias outras, mas aqui a ideia não é tratar
dessas doenças em si, mas só para a gente passar a entender que elas existem. Então, como é que a gente pode cuidar do nosso sistema digestório para ter saúde, para ter um bem-estar, né? E quando a gente fala em saúde do sistema digestório, é uma saúde geral, porque a nossa alimentação diz muito da nossa saúde. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, isso vai refletir em todas as outras regiões do nosso corpo, em todo o nosso corpo. Então, beber água suficiente, né? Então, quanto de água que eu tenho que beber? Isso é muito relativo. Então, pelo menos 2 litros de água. Então, se a pessoa faz atividade física, se a pessoa tem um trabalho que ela transpira muito, essa quantidade de água deve ser maior, porque a quantidade de água que a gente bebe ajuda nesse processo da digestão, né? Então, água e fibra, quem tem problema de prisão de ventre, isso já ajuda muito, alimentação rica em fibras, né? Que é alimento, que é a gente chama de um bagaço das frutas, é muito importante, alimentos integrais, né? Que não são refinados ainda. Mastigar bem os alimentos antes de engolir, porque quando a gente mastiga bem, o estômago vai ter um trabalho menor na hora de fazer a digestão. Esse alimento não pode sair do estômago inteiro. Então, assim, se ele já chega no estômago mastigado, a digestão vai ser mais rápida no estômago, porque ele não vai ter que fazer os 2 trabalhos, que era o da boca e o dele. Então, se você engole o alimento sem mastigar direito, o estômago agora vai ter que fazer as 2 coisas. Ele vai ter que digerir bem esse alimento, porque ele não sai do intestino, do estômago para o intestino em partes. Ele tem que sair um líquido, né? Uma pasta. Então, mastigar bem esses alimentos antes de engolir, fazer da refeição um momento, né? Um momento dedicado à alimentação, não ficar com o celular, não ficar com a televisão. Então, aquele momento da alimentação é um momento que você está se cuidando do seu corpo. Preferir alimentos mais naturais, né? Então, menos, descascar menos, desembrulhar menos e descascar mais. Então, quanto mais saudável, quanto mais natural for o alimento, melhor para você. Né? Lembrando que a gente tem problemas de alimentos ricos em agrotóxicos também, né? Mas quanto menos alimentos muito industrializados vocês se alimentarem, melhor. Mas não significa que é o feijão e o arroz que são industrializados também, mas não são alimentos altamente industrializados. Então, o que a gente fala? Esses condimentos prontos, tempero pronto, né? Que eu não vou falar aqui os nomes, mas a gente sabe, né? Aqueles caldo de galinha, caldo de carne, aquelas marcas que a gente já conhece, aqueles temperos, né, que tempero pronto, que são condimentos que são altamente industrializados, são os altos potenciais de câncer. Evitar fritura, não fumar. Então, esses são alguns cuidados para o nosso sistema digestório que vão refletir em todo o nosso corpo, tá? Atividade física para quem puder fazer, ter uma boa noite de sono, que ajuda também, tudo isso. Evitar se alimentar muito próximo da hora de dormir, para ter o tempo de fazer a digestão. São cuidados do nosso dia a dia que podem ajudar muito o nosso sistema digestório. É isso, pessoal. Essa foi a nossa pílula sobre o sistema digestório. Qualquer coisa, deixe comentários aí no vídeo que a gente vai respondendo. Um beijo para vocês. Deixa eu me despedir aqui. Um beijo para vocês, bons estudos. Deixe seus comentários, mandem suas perguntas que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Bom descanso para vocês, bons estudos. Tchau.